Olá, estamos iniciando mais um episódio do Troca de Valor Podcast. Olha, primeiro eu quero fazer um agradecimento muito especial a todos que têm se empenhado aí para que a gente possa melhorar o nosso ambiente. Como você já pôde perceber, estamos hoje vivendo o nosso 26º episódio do Troca de Valor Podcast. E é claro que nós, nesse 26º episódio, nós trouxemos aqui uma pessoa que certamente também dentro da sua área, dentro do seu propósito, dentro também da sua educação, da sua vivência e conhecendo fora, né? Aí da sua atividade, sabendo do grande ser humano que é. Então, sem dúvida nenhuma, não poderíamos deixar passar em branco e muito obrigado por ter aceito esse convite de estar aqui. Marcelo Macedo, Major Marcelo Macedo, seja bem-vindo ao Troca. Fala, Denilson. Uma alegria ter você aqui, muito obrigado pelo teu sim. Espero que a gente possa literalmente trocar aqui, trazer aí informações importantes e também, é claro, dentro do nosso propósito de vida, eu sei que você também tem essa visão de melhorar o ambiente, de melhorar a sociedade, de fazer com que a gente tenha sempre um lugar bacana para se viver e de uma forma geral. Eu sei que você tem um propósito profissional que se eleva a esse patamar. Mas, então, este jovem que saiu lá do Espírito Santo de Vitória, né, e que veio parar aqui no oeste de Santa Catarina, para mim é uma alegria ter você aqui. Seja bem-vindo ao Troca e, é claro, uma saudação muito especial ao nosso 15º Batalhão da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. É isso aí, Denilson. Obrigado. Fico honrado com o convite de estar aqui no programa Troca de Valor. Você é uma pessoa genial, um comunicador nato, né? Teve seu estudo e treinamento, mas já nasceu comunicador, né? Pelo talento que você tem. E para mim é um motivo de orgulho estar aqui, né? Amo a cidade de Caçador, amo Santa Catarina, me sinto catarinense. Né, tenho 2 filhos catarinenses. Olha que bênção. O Henrique nascido em Canoinhas e a Cecília nascida em Caçador. Então, já tenho uma ligação especial com a cidade por ter minha filha nascida aqui, uma caçadorense. Grandes amigos já feitos aqui nesses 3 anos de comando, né, do 15º Batalhão. Um presentão que eu recebi, especialmente do meu comandante imediato, o Coronel Raul Assunção, a quem eu sou eternamente grato, né, pela confiança, por sempre me motivar, sempre estar ao meu lado, né, mesmo quando nas broncas, ele tem um jeito de falar próprio para me motivar. Então, eu sou muito grato a ele e a minha família, minha esposa Rafaele, meus filhos já falados, meus pais, Antônio Carlos e Esnilda, toda a minha família aí que sou filho único, né? E a toda a família que sempre me apoia, né? Todos os amigos aqui de Caçador, né? E principalmente também aos nossos policiais militares, guerreiros, que sem eles nada do que a gente tem feito seria possível, porque são eles que fazem a segurança pública realmente acontecer na cidade e na região. Major Marcelo Macedo, quero só lembrar aos nossos amigos que você poderá acessar e ter sempre os nossos episódios que estão lá disponíveis no nosso canal no YouTube, Troca de Valor PDC, vai lá, né? Assina o canal, ative o sininho, você vai receber todas as informações, sempre que tiver alguma coisa, vai soar lá para você e você vai poder então assistir aos episódios como esse que prometo para vocês, será mais um imperdível dentro do nosso propósito de levar e de trazer pessoas aqui que inspire pessoas, que dê exemplos e com certeza hoje Major Marcelo Macedo é uma dessas pessoas. Agradecer aqui o apoio, olha, fantástico, muito obrigado de coração
a essas 3 marcas. Hoje a gente traz mais uma conosco, o Sicoob Vale dos Pinhais. Mas já temos aqui a Unimed, que é, sem dúvida nenhuma, a maior cooperativa de saúde do Brasil e, quiçá, da América Latina, e uma das maiores do planeta, e também a Uniarp, que leva a marca de caçador de uma forma muito positiva para todos os lugares do mundo. E nos últimos tempos, com o curso de medicina e os cursos humanos, né, de ciências humanas, enfim, que faz com que a Uniarp tenha uma projeção que faz com que a gente tenha muito orgulho. E falar do Sicoob Vale dos Pinhais é falar de uma cooperativa de crédito que, sem dúvida nenhuma, presta um serviço essencial para toda a nossa comunidade. E eu posso dizer de forma muito categórica, sou dos pioneiros a fazer parte dessa ideia que se tornou hoje também uma marca reconhecida nacionalmente. Sicoob Vale dos Pinhais, seja bem-vindo ao Troca de Valor. Lembrando que as nossas plataformas, você vai ter lá os nossos cortes fantásticos e vai ter coisa boa aqui com o Major Marcelo Macedo, vai estar lá no nosso Instagram, no nosso Facebook, estamos presentes no Deezer, no Spotify, no Kawaii, no TikTok, então não dá para dizer que você não poderá estar bem informado com aquelas pessoas que estão participando do nosso Troca de Valor. E é claro que, inovando, hoje nós temos já um painel aqui, mostrando aqui valorizando aqueles que nos apoiam dentro desse propósito do Troca. Major Marcelo Macedo. Bom, falar desse homem que você me falava aqui que você já participou de 44 concursos. Que história é essa? Vamos começar por aí. Primeiramente, eu quero dizer que eu se deixar, vou falando aqui, então fica à vontade para me contar. Não, pode ficar, vai lá. Eu estudei Direito, né, fiz curso de Direito. Formado, né? Formado em Direito, entrei na faculdade em 2001. E já na faculdade eu pensei, né, vou fazer concursos, né, porque o curso de Direito, ele abre um leque muito grande, e eu entrei no curso de Direito para trabalhar com justiça, entre aspas, no seu sentido mais amplo, né, trabalhar porque desde criança eu nunca gostei de injustiças, né? E eu era aquele que me envolvia ali, separava a briga, né, na sala de aula, né, no colégio. Muitas vezes me envolvia em brigas também, mas sempre pensando assim, em apaziguar e acabar com a injustiça, né? Então entrei no curso de Direito pensando nesse perfil de ser inconformado com as injustiças, e então iniciei ali em 2001 e já em 2004 comecei a fazer concursos públicos. Fiz no total, eu tenho isso registrado porque os únicos concursos que eu fiz eram de 2 bancas, né? Então eu tenho isso registrado tanto na banca do CESP como no FCC. E aí, desses 44 eu passei apenas 3 concursos. E eu escolhi, né, aqui de 44? De 44 concursos feitos. Passou em 3. O pessoal vai achar que eu sou bem burro, né? Não. E talvez tenha razão. Não, que isso. Não, vai lá. Eu tenho ali na minha turma, Denilson, só para você saber, a turma de majores são são uns 22 majores da minha turma, e todos eles vão assistir, vão comentar e eles gostam muito de pegar no meu pé, né? E são bem piadistas. Então o seu programa Troca de Valor, só esses majores aí da turma, vai bombar pra caramba no estado, porque cada um tá espalhado em algum canto do estado. Que bom. E a gente tem um grupo ali que o pessoal vai dar bastante risada das coisas que eu vou falar e eles vão comentar bastante. Vai ser bem legal. E nesses concursos, então você acabou passando em 3. Isso.
E eu fui chamado para o concurso de oficial da Polícia Militar em Florianópolis, e então iniciei em 2011, no dia 1º de março de 2011, assumi a carreira, né, para oficial da Polícia Militar, e me encantei com a profissão. É claro que não foi só um mar de rosas, o início é bem difícil, é uma castração do ego, totalmente. A gente aprende especialmente a abrir mão do nosso ego quando a gente entra na Polícia Militar e na nossa formação, e a gente é treinado para ser padronizado, né? Então nós somos padronizados. Quando você me vê na rua, fardado aqui, agora eu tô de colete, com a boina, coturno, eu sou apenas mais um policial militar. É claro que nossa profissão é maravilhosa, ela é extremamente respeitada, especialmente aqui no estado, mas quando falo em castração do ego, é você saber que você deixa um pouco de lado a sua identidade para ser um policial militar. E isso vai internalizando no profissional cada vez mais, que ele se torna um policial militar mesmo fora da farda. Mesmo quando ele não está usando a farda, ele se torna um policial militar 24 horas. Ele é policial militar dentro da família. E quando você está em reuniões na família e você está presente, os assuntos que rolam são de segurança pública. Então tem essa questão, é muito bacana. Mas ao mesmo tempo a gente está o tempo inteiro sendo visto como policial militar e tomando medidas de segurança própria da família, que faz com que isso se torne um pouco estressante. Mas voltando a falar, né, ingressei então em 2011, dia 1º de março de 2011, e após finalizar ali a formação em 2012, dezembro de 2012, nós escolhemos as cidades, trabalhei em Curitibanos. De Curitibanos fui para Canoinhas. Em Canoinhas fiquei 6 anos. Lá conheci a minha esposa. Lá trabalhei na Ambiental, né? Trabalhei no batalhão. Em seguida fui para a Ambiental, a convite do Coronel Moreira e do hoje Tenente Coronel Froner, que é comandante do 1º Batalhão de Pronta Resposta de Joinville. Grande amigo, a quem mando um forte abraço também. E de lá da Ambiental de Canoinhas eu fui convidado para assumir a Ambiental de Joaçaba. Fazendo um resumo bem rápido da minha trajetória na PM. Da Ambiental de Joaçaba eu fui comandar a companhia de Campos Novos, onde eu fiquei 2 anos e eu entendo que lá foi os 2 anos mais intensos de trabalho da Polícia Militar da minha vida, né? Eu estou há 15 anos na Polícia Militar. Desses 15 anos, os 2 anos em Campos Novos foi o meu período assim, de máxima doação à polícia. Praticamente todos os dias fardado nas ruas, na companhia, muitos finais de semana e muitos feriados trabalhando. Campos Novos é uma cidade muito desafiadora, tem uma criminalidade lá muito forte. Olha só. Lá não é fácil trabalhar lá. Hoje continua assim? Continua. O Capitão Francisco hoje é o comandante lá, ele tem feito um belíssimo trabalho, mas é uma característica da cidade, né? A cidade tem 2 bairros lá complicados, que é o Nossa Senhora Aparecida e o Integração, e o efetivo também não ajuda, né? Aliás, toda essa nossa região, de Caçador a Campos Novos, nós temos um grande problema de efetivo policial militar e também de efetivo de órgãos públicos estaduais e federais. E eu gostaria de depois, se pudesse fazer, dar uns minutos ali para eu falar sobre isso, por que historicamente nós temos dificuldade de ter funcionários públicos estaduais e federais nesta região. Continuando. Vamos lá. Trabalhei em Campos Novos, de Campos Novos fui para Erval do Oeste, onde tem o 26º Batalhão. Lá eu trabalhei, fui chefe do setor de planejamento, lá, que é o chamado de P3, ou terceira seção, e assumiu o Coronel Raul Assunção, que me convidou para trabalhar na regional. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar lá na regional. A regional é função extremamente administrativa, exclusivamente administrativa. Quem trabalha na regional não vai para as ruas, não atua na área operacional como regra. Excepcionalmente pode ir, mas como regra não vai.
E ali na regional, tive a oportunidade de vir para cá autorizado, né? Eu fui voluntário para vir comandar o 15º Batalhão em Caçador, né? Autorizado então pelo comandante regional, e eu fui um dos poucos voluntários na história do 15º Batalhão. Ali na parede do batalhão, onde tem um mural de ex-comandantes do Sim. batalhão, pouquíssimos vieram por vontade própria. A grande maioria daqueles ali vieram por força, imposição da instituição, né? Eu fui um dos pouquíssimos voluntários, eu quis comandar aqui o 15º Batalhão, quis vir para Caçador. Por quê? Porque é um desafio, né, comandar um batalhão, porque isso vai agregar experiência para mim. Eu estou há 3 anos já aqui, então aprendi, cresci muito aqui. É claro que os cabelos brancos aumentaram também. Eu cheguei aqui com os cabelos pretos, né? Uhum. E construí muitos cabelos brancos aqui, mas o conhecimento, a experiência, é claro também que o salário é um pouquinho maior, isso ajuda, e a proximidade com Canoinhas, já que a família da minha esposa toda é ali de Canoinhas, então fica próximo de visitar Canoinhas. Então, Caçador é esse tipo de cidade que ninguém quer vir para cá. E se eu for colocar rapidamente em resumo, por que isso? Porque aqui tem muita oportunidade nas indústrias. As pessoas daqui não têm uma identidade com o militarismo, diferentemente de Porto União, por exemplo, onde tem um batalhão do Exército, batalhão de engenharia, que as pessoas em volta ali têm uma identidade com o militarismo, participam de uma rotina de militares do Exército. 3 Barras, um pouco mais para frente, mais para cima, próximo a Canoinhas, tem uma escola de formação de militares, militares do Exército ali. Rio Negro, no Paraná, divisa com Mafra, tem a regional do Exército. Então, de Porto União a Rio Negro, um concentrado, é uma concentração de militares do Exército, de cultura voltada para os militares, porque aqueles jovens, muitos jovens saíram de Caçador para servir no Exército em Porto União, por exemplo. Eles vão com 18 anos para servir. E ali eles estão naquela fase de começar a namorar. Aí conhece uma menina. A menina é da cidade. Aí eles ficam por ali. Casam, têm filhos, e isso numa geração, se a gente pegar nos últimos 100 anos, vai passando de geração em geração, aqueles filhos, netos, bisnetos que estão hoje morando nessas cidades, o que eles veem na Polícia Militar? Uma extensão do serviço militar, né? Eles têm uma identidade com a Polícia Militar, então eles procuram fazer concurso, só que querem voltar para essa região, né, entre Porto União e Mafra. Então, se for fazer um estudo, e eu já fiz esse estudo, particularmente para mim, só para conhecimento próprio, mas se for fazer um estudo, existe uma concentração de militares muito grande nessa região em razão disso, porque as pessoas normalmente querem voltar para suas cidades, para cidades onde estão os seus parentes, né? Onde estão os seus amigos de infância. E é isso. Aqui em Caçador, eu sou funcionário de uma grande empresa, de uma indústria, eu quero que meu filho estagie naquela indústria. Eu descubro mais facilmente vagas que estão naquela indústria. E eu vou colocando meu filho. E aí meu filho vai colocar meu neto. E por aí vai. Então aqui se criou uma cultura de mercado de trabalho voltado para a indústria. Verdade. Né? Então, nós temos uma dificuldade muito grande para ter pessoas aqui interessadas em estudar para concurso público. As pessoas não querem estudar para concurso público e não precisam, porque tem as vagas garantidas nas indústrias, né? Então, a gente tem essa situação. Por que não temos Receita Federal em Caçador? Por que não temos Polícia Federal em Caçador? Né? Por que temos tanta dificuldade de segurar funcionários públicos estaduais, Polícia Militar, Polícia Civil,
bombeiro nem existe bombeiro militar aqui mais. Nós temos 3 bombeiros militares. Felizmente, bombeiros voluntários suprem muito bem, inclusive, Verdade. a função, né, de atendimento, de socorro. Polícia Penal, né, tem uma dificuldade tremenda de policiais nos presídios. Inclusive, a grande maioria, uma boa parte dos policiais penais, pelo que eu sei, moram fora de Caçador, moram em outras cidades e vêm para trabalhar aqui. Então, essa é uma realidade que eu queria muito aproveitar seu programa, Troca de Valor, porque esse nome é muito sugestivo, Troca de Valor. Sim. Porque eu como percebi isso, e como eu já rodei bastante pelo estado, eu acho que falar isso é importante para as pessoas notarem, né? Verdade. É importante. Será que qual que é a importância de eu ter aqui a Receita Federal? Qual que é a importância de eu ter a Polícia Federal aqui? Qual que é a importância de ter mais policiais militares, mais policiais civis? Será que isso contribui para o desenvolvimento econômico da minha cidade? O que eu posso fazer? Estou falando como comunidade, né? Sim. O que nós, como comunidade, podemos fazer para mudar essa realidade? Então, eu vejo assim, ó, que aqui a gente está longe da praia, aqui a gente vai ter um shopping, mas não tem shopping ainda, tem poucas opções de lazer. O que poderia ser feito em curto prazo para mudar essa realidade? Vai lá, isso é importante. Em curto prazo, talvez não curto, mas talvez em médio prazo, um aeroporto comercial seria muito interessante aqui. É claro que talvez isso esbarraria em alguns interesses que não veem com bons olhos, talvez faltaria investimento, né, do poder público, estadual, federal, mas eu falando de uma maneira bem simples, informal, sem me preocupar com a burocracia e com a questão do investimento, e com a questão dos interesses por trás. Mas um aeroporto comercial com voos, né, das empresas comerciais seria muito interessante para o desenvolvimento da cidade. Farei com que as pessoas olhassem para Caçador com outros olhos, traria mais investimentos, traria mais oportunidade de negócios para a cidade, e farei com que as pessoas que estão nos órgãos públicos aqui trabalhando ficariam menos ansiosas, mais tranquilas em relação à visita a famílias, né? Então isso seria um grande ganho e um grande passo para Caçador se desenvolver ainda mais, né? E outras questões que talvez eu prefira aqui não expor, mas, por exemplo, não vou entrar em detalhes, mas o aluguel é caro, né? Sim. O aluguel aqui é caro. Talvez o mercado imobiliário poderia se pensar em políticas para melhorar esse mercado imobiliário, né? Enfim, então tudo isso somado, né? Todos esses fatores, distância da família, mercado imobiliário superfaturado às vezes, falta de opções de lazer, né? E as pessoas com acesso ao mercado de trabalho facilmente nas indústrias, faz com que não tenhamos órgãos estaduais e federais fortes aqui na cidade. E isso prejudica a questão dos serviços públicos estaduais e federais para os caçadorenses, né? E vão buscar, muitas vezes, esses serviços fora. E acabam, né, muitas vezes deixando de lado alguns serviços que poderiam ser feitos de maneira melhor aqui, né? E tem toda a questão da segurança que aí agora me interessa, né? Porque não é fácil eu, como comandante, lidar com policiais que estão distantes de suas famílias. E aqui eu quero agradecer muito aos empresários parceiros que me ajudam muitas vezes
com transporte para um ou outro policial que está com um pouquinho mais de dificuldade financeira e ajuda a fazer transporte desses policiais para as suas cidades, visitar seus familiares, né? Falo então, se for possível, posso citar a empresa Reunidas aqui. Com certeza. A empresa Reunidas. Uma marca registrada também. Isso, o Vinícius, né? A família Caramori, né? Então, me ajudam bastante nessa questão. E então é basicamente um grande complicador hoje para a gestão do batalhão em Caçador é gestão de pessoas, motivar a tropa, sabendo que muitas vezes acontecem transferências de policiais repentinamente que não é fácil eu explicar isso para a tropa, em que um policial foi transferido, né, e que o outro não vai ser transferido. Por quê? Por que essa diferença? Por que aquele fulano está sendo transferido e eu, que estou há tanto tempo aqui, já faço isso, faço aquilo, e ainda não tive a minha oportunidade, né? Então, esse é um grande desafio na gestão do 15º Batalhão. Né? Esse é um grande desafio. Estou há 3 anos aqui e hoje nós somos um batalhão de treinamento. Por quê? É um batalhão que inicia ano, sai ano, a gente renova a tropa. Então, os nossos policiais que são formados em Florianópolis, vêm vários e saem vários, né? Rotineiramente. Por quê? Porque existe um programa Janela de Transferências, que esse programa o policial escolhe para onde vai. E é um programa extremamente inteligente da polícia, porque é um programa, é uma ferramenta de gestão, fazendo com que o mais novo, que está entrando agora com sangue novo, vá para aqueles lugares que os mais antigos querem deixar, né? Então, aquelas cidades que são mais procuradas ficam com policiais mais experientes. E aquelas cidades que ninguém quer, que são menos procuradas, ficam com os policiais mais novos, que estão entrando na corporação agora, e para isso a gente precisa de se especializar, como a Caçador é uma dessas cidades, de policiais que querem sair, a gente precisa se especializar em treinamento da tropa. E felizmente nós temos policiais aqui muito bons. Eu vou citar apenas um deles, e em nome dele eu quero agradecer a todos os demais. O Subtenente Pickler. O Subtenente Pickler é o nosso instrutor, referência, né, em treinamento da tropa. Então é uma pessoa assim muito preparada, um cara equilibrado, é completo, vamos dizer assim, né? O Subtenente Pickler é um policial completo, seja na questão de conhecimento técnico e seja na questão de equilíbrio e inteligência emocional. O bicho é fera demais. Então, e ele conseguiu formar ali uma equipe de treinamento, é claro que encabeçado por 2 majores aí, os majores Alvarenga e o Fischer, que são prata da casa, né, são caçadorenses. Pois é. E que tem feito, né, em todos esses anos, já estão há 26 anos na Polícia Militar, 27 agora, e em todo esse tempo fazem um trabalho belíssimo aí no batalhão, aqui em Caçador, e a gente se especializou então em treinamento da tropa. Tropa nova que chega, é treinada, a gente divide as equipes, se espalha pela cidade, a cidade está crescendo cada vez mais, se espalhando, e a gente vai e faz um treinamento intensivo de 4 a 6 meses para que eles fiquem fera, e aí daqui a pouco vem nova janela de transferência e eles saem daqui prontos para trabalhar em qualquer lugar. Major Marcelo Macedo aqui no Troca de Valor. Parei de falar. Não, que é isso aí, cara, nós temos que falar mesmo. Então, me fala, vamos voltar um pouquinho, da onde que surgiu primeiro, né? Você chegou na tua infância, lá na tua idade tenra, a ver, não, o meu pai foi militar. Como que você escolheu essa carreira? Primeira pergunta. E por que Santa Catarina? Pois o meu pai,
ele trabalhou na Vale por 40 anos, né? Companhia Vale do Rio Doce. Mineradora. Hoje ele tem 72 anos, né? Tá bem, tá forte, né? Casada há quase 50 anos aí com a minha mãe, né? Também tá muito bem de saúde, vejo os dois lá treinando, academia e tal. Volte e meia vem ver você. Vem me visitar aqui. E você vai lá visitar eles. E eu vou lá. A família toda, minha família toda é de pessoas que trabalharam na Vale, né? Porque a Vale, caso você não saiba, tem mais de 10 mil funcionários, né? Então, a economia do Espírito Santo gira muito em torno da Vale, né? Da ArcelorMittal, né? Da Petrobras. Então, a Vale tem muitos funcionários, ali uma boa parte da família trabalhou na Vale. Outro lado da família é funcionário público, né, ou médico. Então, tem 3 primos médicos, tios médicos, e a minha avó queria que eu fosse médico, né? Mas eu sempre quis, quando eu era criança, eu queria ser militar do Exército. E aí... Você serviu? Não cheguei nem a... Não servi o Exército. Mas eu tava lá com meu nome para ser escolhido. Tinha um tio-avô que foi padrinho do meu pai de casamento. A pedido do meu pai, ele foi deputado estadual lá do Espírito Santo. Ele pediu para que eu não servisse, porque ia atrapalhar meus estudos e tal. A pedido, numa conversa de jantar em família, saiu essa conversa lá com esse tio-avô e acabou que eu não fui servir. Mas eu fiquei com esse desejo, né? Reprimido ali. E fiz direito, fui ser advogado e eu estava dando aula na faculdade e pensei, não, vou estudar só para concurso, e eu estudar para concurso jurídicos, né? Então fiz concurso para promotor de justiça, para juiz. E aí apareceu, eu estava nessa energia, né, de concurseiro, né? Dando aula na faculdade e estudando para concurso. E aí apareceu o concurso para oficial da PM, da Polícia Militar. E aí eu até brinquei, né? Advogado na Polícia Militar, né? Procurador da Polícia Militar, deve ser, né? Que era um negócio extremamente novo, né? Você exigir, e foi uma sacada muito interessante do ex-comandante-geral, que percebeu isso, Coronel Nazareno Marceneiro. Pelo que eu sei da história, foi ele que aqui encabeçou no estado de Santa Catarina, que brigou junto com o governo do estado para que o concurso fosse jurídico, né? Pode ser que eu esteja errado, mas que eu saiba, Coronel Nazareno Marceneiro foi, se não foi o líder principal, foi o grande expoente ali que lutou por isso, um dos grandes expoentes que lutou por isso, e equiparando as carreiras da polícia de delegado com oficial da Polícia Militar, que delegado já era uma carreira jurídica e queriam que o oficial também fosse uma carreira jurídica, já que o conhecimento jurídico é fundamental para o oficial da Polícia Militar, não só para trabalhar com a gestão, para corrigir, para fiscalizar a atuação dos policiais militares nas ruas, mas para aperfeiçoar cada vez mais, até porque o certo seria que fosse uma polícia só, né? Uma única polícia prendendo e fazendo a investigação, o inquérito para encaminhar para a justiça, né? Em outros países, a grande maioria dos países é assim. Mas aqui no Brasil nós temos 2 polícias que dividiu o ciclo completo de polícia, uma polícia preventiva, uma polícia que atua nas ruas para prevenir o crime, e há uma polícia que atua após o crime, que é a Polícia Civil, que aí atua na investigação, e por isso que é muito importante a gente ter uma boa conversa, uma boa união, uma harmonia entre essas 2 polícias. Você acredita ainda que possa haver andar num caminho só? Se existir uma única polícia no país, em Santa Catarina? É bem difícil. Mas, bem difícil. É polêmico esse polêmico, né? É polêmico. E então, eu não tinha ninguém na minha família que era militar, ninguém na minha família que era policial. Quando eu vi o concurso e as matérias eram as mesmas que eu estava estudando
Eu falei, vou lá fazer. Não conheço o Sul, vou aproveitar, conhecer Florianópolis, vou aproveitar para fazer o concurso. E passei em terceiro lugar nesse concurso. De 60 questões, acertei 56, foram apenas 4 erros ali. Foi extremamente concorrido. Outros colegas ali da turma foram muito bem também. E aí foi um concurso assim, que eu melhor fiquei colocado, né? Sim. Então eu falei, não, agora eu vou realizar meu sonho de ser militar aqui na Polícia Militar, e eu me encontrei, né? Eu me emocionava toda vez que cantava a canção da Polícia Militar, me emociona até hoje, né? Toda vez que tem uma solenidade, eu me arrepio, me emociono. Então eu amo isso aqui, amo a Polícia Militar, amo o que eu faço. Então me encontrei na carreira, né? E eu tô por todo o estado, né? Eu sou policial militar de Santa Catarina, para onde me mandar eu vou. É claro que eu amo Caçador, quero permanecer por aqui. A minha esposa, inclusive, é psicóloga da Unimed, né? Olha, sério? Inclusive, mandar um abraço, um beijo para ela, um abraço para o Nelson. Nelson, da será nosso convidado, doutor Nelson. Aliás, a Unimed esse ano, sim, ela vai completar 30 anos em Caçador. Que bacana, hein? 30 anos de também um belo serviço prestado aí na área. E a equipe deles, a equipe que o Dr. Nelson tem nas mãos ali, é uma equipe muito bacana, pessoas muito profissionais. Sempre que eu vou lá, sou muito bem atendido, né? Mesmo quando não me conheciam, né? Sim. Agora que eu já fiz amizade com a grande maioria ali. E você tem Unimed? Tem Unimed. A família toda tem Unimed. Olha só que bacana. Bom, Marcelo Macedo aqui no Troca, lembrando para você que você poderá aí acessar as nossas plataformas digitais, em todas as redes sociais, você acompanha, está aqui os nossos parceiros sendo exibidos também no nosso telão, e é claro, depois você já respondeu as 2 perguntas que eu te fiz em uma só, né? Por que de escolher a profissão de militar e também escolher Santa Catarina. Então, esse... É um detalhe que eu não falei, Denilson, eu fui muito assaltado lá no Espírito Santo. Fui muito assaltado. Sério? Eu ia pro colégio, às vezes eu ia de bicicleta pro colégio, e me assaltaram bicicleta, me assaltaram o skate que eu tinha, assaltaram o tênis, eu já tive arma apontada na minha barriga, arma apontada pra minha cabeça. Amigos que foram assaltados já de tudo quanto é forma. Um cara entrou na varanda de casa, no apartamento, no segundo andar, caiu lá de cima. A gente brinca que foi um anjo que derrubou ele lá de cima. Minha mãe vai lembrar dessa história, mas então assim, quando eu passei para a Polícia Militar, também é uma forma assim de fazer justiça com o meu passado, de injustiças, assim, de ter sido muito assaltado muitas vezes, e também isso me treinou, né, para identificar o comportamento do criminoso, né, e identificar comportamentos de criminosos. Então hoje isso me ajuda bastante, o fato de ter crescido num local bem violento, né? Eu tenho algumas ideias que eu gostaria de compartilhar aqui no Troca de Valor contigo, quando for possível, né? Claro, e fique à vontade. Você sabe que falar dessa questão da criminalidade, e a gente sabe muito bem que o papel que tem hoje a segurança pública, e tanto a segurança pública quanto a segurança privada, que cresceu muito nos últimos tempos, né? Sim. E tem feito também, acho que há uma parceria muito bacana entre a pública e a privada, né? Sim, Marcelo? Nós temos um ótimo relacionamento, né? Com o pessoal das empresas aí de segurança privada. Estão sempre trocando ideias, né? Então é bem bacana. A criminalidade no Brasil, ela vem escalonando cada vez mais e já há alguns anos. Isso revela que as políticas públicas... A criminalidade, ela nunca teve um declive, até, vamos falar aqui, de repente, pensar em governos, porque assim, e você...
como hoje uma pessoa que comanda uma região nessa área, né, do 15º Batalhão, como que você vê? Você acredita que esses índices de criminalidade, enfim, o que tem que se fazer mais para que a gente possa, de repente, almejar ou imaginar que possa diminuir isso? A primeira coisa que a gente tem que ter consciência é que segurança pública não é coisa de polícia. Segurança pública é coisa de política, né? É claro que a polícia é uma ferramenta, uma importante ferramenta para se fazer segurança pública. Mas a segurança pública realmente é feita na política e não na polícia. É a política que precisa mudar para melhorar a questão da segurança do cidadão. Eu preciso ter leis que sejam realmente aplicadas, né? Porque você brincar de prender e fingir que tá punindo, não vai resolver. Eu já ouvi falar muito, inclusive até pode ser um jargão, pode ser, enfim, olha, prender bandido nos últimos tempos é como enxugar gelo. Sim, mas é exatamente isso. Não resolve, e assim, ó, essa política de benefícios para o preso surgiu, né, como duas falácias, dois princípios ideológicos falaciosos. Primeiro, de que o preso precisa ser ressocializado. Isso é a maior balela que existe. Porque o preso, o criminoso, ele escolheu o crime. Eu cresci, Denilson, num bairro de classe média baixa, e com vários amigos num condomínio de prédios de prédiozinhos de 4 andares, né? Vários prédios juntos num condomínio fechado, classe média baixa. Apartamentinhos de 70 metros quadrados, 70, 80 metros quadrados. Vários amigos tinham umas 40... Os Minha Casa Minha Vida. Exatamente, eu cresci num conjunto desses, né? E vários amigos de infância, uns 40, 50, tudo da mesma idade. E desses, vários entraram para o crime. Vários colegas, tem vários amigos de infância que morreram. Alguns amigos de infância que estão presos até hoje, né? E muitos foram presos, foram soltos, foram presos, foram soltos. Então, isso é uma escolha da pessoa. Eu tenho amigos próximos que eram irmãos. Um irmão profissional, dedicado, personal trainer e tal, dedicado para a família, e o outro irmão escolheu o crime, né? E não tinha vergonha nenhuma de assumir que ele queria o crime. Tem como ressocializar uma pessoa que quer cometer um crime? Não tem. Não existe essa. É punir. É punição que essa pessoa precisa. Porque não existe uma forma de convencê-la que ela está errada, né? Eu tenho que puni-la para que a punição sirva de coibição, para que a punição sirva de prevenção do crime. Então, se não aprende pelo bem, aprende pelo mal. Então, punição. Então, essa de ressocializar o preso é uma falácia. Outra falácia, aí precisa desencarcerar. Tem uma superlotação dos presídios, e a gente precisa desencarcerar, para não deixar o presídio superlotado. Mas isso é que vai gerar ainda mais superlotação. Por quê? Se eu estou liberando fácil, eu estou estimulando o preso a cometer novos crimes. E ele vai voltar, aí fica um círculo, né? Um ciclo vicioso ali, né? Sim. Que o cara comete um crimezinho ali, aí volta. Isso acontece muito com os furtos, né? O cara furta 50 veículos no histórico dele. Tem um registro lá de crimes que ele já cometeu, 50 veículos. Ele vai lá furtar os 51, fica preso, fica alguns dias e já é solto depois, porque o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça, né? Então, é um crime patrimonial, né? Não foi com violência ou grave ameaça, não é tão
não gera uma repercussão tão grande, enfim. Então, essas duas ideias é que precisam ser alteradas para aí a gente alterar todo o sistema de persecução penal, o sistema previsto na legislação, né, acabar com saída temporária, acabar com progressão de regime de pena, que o comportamento... O que é o bom comportamento do preso hoje? É simplesmente o cara não matar ninguém, não praticar nenhum crime no presídio, ele não precisa fazer nada, ele já está no bom comportamento. Que absurdo! Não é o fato dele... É sério isso? É sério. Bom comportamento é isso, é não fazer nada de errado. Deveria ser obrigação já, né, do preso estar ali, tem que trabalhar. A Constituição proíbe o trabalho forçado, então isso é algo que deveria ser revisto, só que a gente vem de uma construção ideológica no Brasil baseada em estudiosos do garantismo penal, Luiz Ferraioli, italiano, de diversos outros, que já provou que não dá certo, né? Pensando na dignidade da pessoa humana, né? Pensando que o preso não pode ser obrigado a trabalhar, e isso já se provou que não dá certo, porque se desse certo o crime tinha diminuído, mas o crime não diminui. As organizações criminosas estão cada vez mais fortes, estão cada vez mais organizadas, e o Estado cada vez menos organizado. Então a gente precisa mudar isso. Estou falando isso num ano eleitoral, não quero ser candidato a nada, né? Deixar bem claro aqui. Mas como eu participo, né, da segurança pública, como cidadão, como pai, exatamente. como família, né? Eu acho que realmente, assim, eu concordo em gênero e grau. Olha, que absurdo, bom comportamento, simplesmente não cometer um crime o cara que tá preso. Pô, para com isso. Eu acho que isso são coisas realmente... E para isso mudar, política. Política, né? Como polícia militar, é claro que a gente pode melhorar a questão da segurança pública na cidade, com certeza. Inclusive, eu lembro quando eu morava no bairro de Itapuã, lá em Vila Velha, Espírito Santo, eu lembro bem claro que eu estava numa onda ali de furto, de roubo, e com medo de sair de casa, veio um abençoado de um comandante do batalhão daquela área e adotou uma estratégia que é a estratégia que eu quero usar aqui em Caçador, em breve. Ele adotou uma estratégia de bases comunitárias, né? Bases policiais nos locais que dão mais crime. E colocou uma base lá da polícia militar, lá no bairro. Acabou o crime lá. Acabou, não teve mais furto, não teve mais roubo. Como que funcionava? A base ficava lá com 2 policiais 24 horas. Dois policiais com uma viatura. Os policiais ficavam lá dentro da base. Daqui a pouco eles saíam, davam uma volta no bairro, voltavam para a base. Daqui a pouco dava mais uma volta, voltava para a base. Se você precisar de polícia, corria na base, a chance de encontrar um policial lá era enorme. E é isso que a gente precisa, né? Por que eu não tenho isso hoje? Porque eu não tenho efetivo, né? Aqui em Caçador. Mas já foi bem pior. Mas nós vamos ganhar uma boa quantidade de efetivo agora dos policiais temporários. E eu lembro desse cara aqui. Denilson, ajuda a divulgar aí. Ajuda a divulgar aí, ó. Precisamos colocar bastante policial aqui na nossa região. Sim, esses policiais temporários foi uma saída muito inteligente da PM em conjunto com o governo. Vão trabalhar por 8 anos, né? Renovável todo ano. Então, se eu não me engano, são 96 meses, né? De contrato. E a função deles precípua é de polícia preventiva. Não vão ser aqueles que vão atender a ocorrência. É claro que se aparecer um fato, um crime, eles vão intervir, vão prender e vão acionar uma viatura para registrar a ocorrência. Mas eles vão ser aqueles que vão trabalhar fardado, com colete, arma, prontos para prevenir o crime, vão estar presentes. E aí qual que é a minha ideia? Colocar uma base, 2 policiais desses naquela base. Aquilo que eu vi quando eu era criança, lá em Itapuã,
policial na base. Fica na base, circula no bairro, volta para a base. Circula no bairro, volta para a base. É isso. Presença policial vai evitar o crime. Vai inibir o crime. Então, eu vou fazer, iniciando isso no Martelo, né? Tem também a ideia de fazer isso em Taquara Verde, e vamos fazer nos locais em que eu for, né? Em que eu conseguir a parceria certa do município, do prefeito, né? De empresas, parceiros, porque a gente também tem limitações orçamentárias, né? Como é que eu faço para construir uma base? Eu preciso de dinheiro, né, para construir uma base. Então, e hoje nós temos limitações orçamentárias para isso, né? Mas eu tenho certeza, com o espírito de comunidade que existe em Caçador, que a gente vai conseguir, porque hoje nós temos uma sensação de comunidade Caçador muito forte que eu não vi em nenhuma cidade. De todas as cidades que eu já passei, não existe uma cidade tão generosa, com pessoas generosas, com pessoas com senso de comunidade como tem em Caçador. Eu faço parte de um grupo que tem um monte de empresário lá, queimou a casa esses dias, aquele rapaz do Borba. O Borbinha, aham. Queimou a casa do Borba, em 2 minutos já estava praticamente com a casa pronta, com o valor da casa pronto para ele reconstruir a casa. Por causa desse senso de comunidade, né, de pessoas. Ele mesmo, o Borbinha, né, o Borba, que é uma figura conhecidíssima, participa de diversos eventos, ele como animador, e é um showman, na verdade. E eu estava, inclusive, fazendo o programa quando aconteceu esse fato, né, na Rádio Caçan Jurê, e foi lamentável, né, sob todos os aspectos, Deus livre, né, de qualquer pessoa a viver o que ele viveu. Mas 2 ou 3 dias depois, ele perguntou: Nilson, viu, eu não preciso de mais nada. Eu não preciso de mais nada. A pessoa tem que ajudar outras pessoas. Você vê, pra ver. É coisa... Não, isso aqui, Caçador, é exemplo para o Brasil, porque com essas empresas e com as pessoas que têm condições financeiras aqui para ajudar, eles ajudam. E com um detalhe, né, o Macedo, vamos falar. Nós estamos falando de um cidadão que a cidade de Caçador é uma cidade relativamente pequena. Vamos pensar que 100 mil habitantes. 100 mil habitantes. Né? Mas, é claro, o caso aqui que nós acabamos de citar aqui do Wellington Borba, é um cara que você viu a vida inteira trabalhando. Um homem digno, um pai de família. Entendeu? Então, mais do que merecidamente, é aquela história, né? Certo? Faça o bem que o bem vem para você. E o que aconteceu com ele? Então, o quê? Um cara trabalhador, um homem honesto, tá? Uma pessoa que sempre está aí presente em diversas ações dentro do município, e que aconteceu a fatalidade e rapidamente o povo ajudou. Agora, o cara, de repente, como vou dizer para você com todo o respeito, né? Eu estive lá fazendo diversos, né, programas dentro da Rádio Caçan Jurê, e o pessoal... hoje a Maria, estou precisando disso, né? No outro dia... Não é esse caso. Maria, de novo, está precisando daquilo, certo? Aquela coisa que a gente percebe que não é tão verdadeiro. Isso aí. Então, essas coisas que precisam ser melhoradas. Eu acho que está aí uma coisa muito importante e que talvez esteja também dentro de um trabalho que vocês fazem, que é a educação. O trabalho do estudante cidadão é um exemplo também, né? Sim. E você é a favor das escolas militares? Ou... Muito, muito a favor. Eu adoro a ideia da escola militar. É claro que é somada à liberdade de criação, né? Porque o militarismo às vezes robotiza a gente, né? Sim. E não é essa a ideia da escola militar. A gente tem dentro das escolas militares a soma da disciplina com a criatividade. Então a soma desses 2 valores é fundamental para a formação das pessoas. A criança, ela precisa experimentar as coisas, né? Ela precisa
tocar nos objetos, ver o que quebra, ver o que não quebra, ver o que faz barulho, o que não faz, né? Então, desde pequena até adolescente, a criança está em formação, experimentando as coisas, né? Então, a disciplina, aquela rigidez de comportamento, ela ajuda na organização do ensino, de conhecimento, mas também a liberdade também ajuda na criatividade. A liberdade de criatividade. Isso, certo? Então, assim, a soma dos dois é o que a gente busca no Estudante Cidadão. Trazer ordem, disciplina, fazer com que o respeito ao professor seja o máximo possível, para que o professor, na hora de pedir silêncio, ele seja atendido, porque na ordem é que se constrói o conhecimento, mas também é importante dizer que a criança precisa ter criatividade e ela precisa experimentar as coisas. E tem que ter um momento de lazer, de liberação da energia e tal, né? Isso é importante para a formação da criança. E esse programa Estudante Cidadão, hoje, a gente tem como uma marca registrada do 15º Batalhão. E a participação é coisa maciça, né? Sim. Acho que é o orgulho que a gente vê, inclusive nas formaturas. Exatamente. Né? Nas formaturas é algo assim, é marcante, né? Marcante. Eu vou dizer para você. É emocionante. É emocionante. Pena, né, que eu não vivi essa época, viu? Mas graças a Deus ainda... E estamos há 7 anos, vai fazer 7 anos agora que estamos com esse programa, então já existia quando eu cheguei, né? E quando eu vi, vamos fortalecer ainda mais esse programa. E hoje, dentro da tua estrutura, você tem uma equipe que só cuida disso. Isso, o Major Alvarenga, que é o coordenador do programa, né? Junto com toda a equipe do administrativo, praticamente toda a equipe do administrativo, que eles tiram 1 horinha do seu serviço rotineiro do batalhão. Então, sai todo mundo do batalhão, fica só 1 ou 2 ali para cuidar das questões mais urgentes, né? Atendimento ao público, né? E vai todo mundo lá. Todo mundo que eu falo são 7, 8 policiais. Sim. Né? mais com o Alvarenga. E vai lá para uma escola determinada, né? Que foi identificado uma questão de vulnerabilidade social, uma questão de violência. E nessa escola é feito por 3 a 4 meses um trabalho de incentivar as crianças a se disciplinarem, né? E aí são ensinados valores de lealdade, honestidade, trabalho, a importância do estudo, a importância do respeito à família, a questão como lidar com a violência, né? Nós já vimos crianças em situação assim de extrema pobreza, né? Criança com ferida de mordida de rato na orelha. Que é isso? Né? Então, e estando presente, isso mostra pra gente também uma realidade duríssima da pobreza na cidade, em alguns locais, né? E a gente consegue também, ao identificar essas situações, acionar a assistência social da prefeitura, né? Encaminhar para a assistência social da prefeitura, que é o secretário Taylor. Sim, né? Fischer. Taylor Fischer, um grande parceiro, um grande amigo, junto com a equipe dele, acionar algumas empresas. Tem empresários aí que são extremamente generosos. Extremamente humanos. São, é até injusto, não posso nem citar algum, porque são tantos parceiros que nos ajudam, né? E que abraçaram esse programa, que eu não quero cometer a injustiça de esquecer de alguém. Major Marcelo Macedo aqui no Troca de Valor. Hoje nós vivemos o nosso 26º episódio, falando de segurança pública, falando da vida, falando da educação, falando de valores, e esse é o Troca de Valor. Lembrando para você que, agradecendo aqui a Unimed, também a Uniarp e o Cicobi, que são nossos parceiros para que a gente possa levar isso aqui ao ar, e é claro, esperamos que isso também sirva de uma forma geral para a nossa sociedade, para que você também reflita um pouquinho e veja até que ponto você pode ou está fazendo ou deixando de fazer algo pela sua sociedade, pela sua família, pelos seus filhos. Esse trabalho educacional dentro da estrutura, isso também
eu posso de repente estar falando algo que não seja mais pura verdade, mas me corrija se eu estiver errado. Mas ele acabou criando também uma certa, quebrando um estigma Sim. dentro da polícia militar e também criando até uma certa afeição. Exatamente, Denilson. Tem relatos aqui de policiais mais antigos que quando chegavam em determinados bairros eram recebidos com pedrada, inclusive crianças, né? Faziam dedo xingavam os policiais, né? E jogavam pedra nas viaturas, xingavam as viaturas, né? E hoje a gente passa por esses bairros, a criança está prestando continência. Isso é muito legal, é muito bacana. A gente tira foto com as crianças. Isso é muito bacana, muito bacana. E isso ajuda também a influenciar as famílias, porque as crianças, elas também cobram dos seus pais, dos familiares, né? Quando tem uma briga em casa, e a gente estimula as crianças a corrigirem os pais. Quando tem uma briga em casa, quando papai e mamãe excedem no álcool, fumam demais, enfim, questão dos vícios, né? Sim. Quando a criança identifica algo que ela aprendeu lá no Estudante Cidadão, ela fala, papai, mamãe, aprendi isso que não pode, né? Aprendi aquilo, isso não pode. Né? Então, assim, isso indiretamente a gente atinge as famílias. E também, nas ocorrências que a gente atende, já aconteceu, né? E não uma só vez, de a gente chegar na ocorrência e é uma criança que foi atendida por nós e a criança, naquele clima tenso, a criança vem correndo abraçar o policial e já quebra, né, os demais envolvidos numa ocorrência de violência. Então a gente só tem ganhos, né? E isso a longo prazo... Caramba, bicho, é emocionante isso, né? Isso a longo prazo vai diminuir aquilo que eu falei lá no início, a expectativa de diminuir a criminalidade. Isso, lá a longo prazo vai diminuir a criminalidade. Porque a presença da polícia militar ativa não é só uma presença passiva. Uma coisa é eu ficar assim, no policiamento, na atividade. E outra coisa é eu parar para conversar com o comerciante, tirar foto com uma criança, chegar na escola, se interessar. Me interessar, exatamente, é isso que eu procuro estimular e que todos os demais oficiais que trabalham comigo procuramos estimular aos nossos policiais, e a grande maioria faz isso de uma maneira muito bem feita, né, de ter a proatividade de, na hora de fazer uma segurança da escola, não ficar só na frente da escola, mas entrar na escola, conversar com o diretor, com os professores, com os alunos, tá tudo bem, o que eu posso ajudar? É se colocar à disposição. Você sabe que essa semana eu fui convidado por um grande amigo que com certeza é amigo em comum nosso. Uhum. Aramis Drissen. Sim, figuraça, pô. É um empresário da área da indústria do calçado. Grande amigo. E ele pegou e disse, Denilson, eu toda semana, antes de a gente começar a semana, eu costumo reunir com o meu pessoal e a gente fazer um momento de oração. Legal. Isso foi na semana passada. E ele pegou e disse, e eu gostaria que você viesse aqui um dia para participar junto com a gente. E eu fui lá essa semana com eles. Rapaz, eu voltei lá aos meus 11 anos de idade. 11 para 12 anos de idade, porque eu vi tudo aquilo. O meu primeiro emprego com carteira assinada foi numa empresa, aliás, uma das maiores empresas da área do curtume do mundo. Está aqui em Caçador, chamada Viposa. Trabalhei na Viposa com 11 para 12 anos. Cara... Eduardo Silema é um grande parceiro nosso. E aquilo, sabe, me remeteu lá. E eu falei, quando ele me deu a oportunidade de falar para aquelas pessoas, porque eu disse, gente, vocês não imaginam o que vocês estão fazendo eu reviver aqui. É algo extremamente valioso para mim. Sim. Eu pegar e voltar lá atrás e saber que aquilo que eu fiz, aquele esforço que lá, ainda com uma idade que hoje, Deus o livre, né, se pensar em trabalhar com 12 anos de idade, né? Tá preso pai, empresário, todo mundo, né? Você vai lá, vai cumprir a lei. E faz a diferença na vida da pessoa. Cara, e aquilo foi tão bacana.
eu vivi essa experiência, então isso remete a gente certamente a esses valores que dinheiro nenhum paga. Ô Marcelo, e a presença da mulher hoje dentro da estrutura da Polícia Militar? Eu vou falar um negócio aqui que vai... Não sei se eu vou... Não sei se vão pegar no meu pé. Mas você sabe que tá bom pra caramba, sabia? A presença da policial feminina, né? Que é que se fala, se chama de PFEM, né? Uhum. Por vários motivos. Primeiro, que a mulher ela tem a habilidade melhor de fala. Ela conversa e muitas vezes ela é entendida melhor, especialmente se for por outra mulher. Né, numa ocorrência de violência doméstica, então, a presença da mulher faz com que a mulher que está sendo vítima de violência doméstica se torne mais segura, né? Ela fica mais confiante, ela se abre mais, né? E então tem esse lado profissional muito interessante, né, da mulher, ela trazer essa segurança para a vítima de violência doméstica. Hoje você já tem algumas mulheres dentro do Tem várias, são, se eu não me engano, são de 10 a 12 policiais femininas no batalhão, né? E se for colocar o batalhão, a área todo o batalhão, são mais de 20. Que bacana. Né? Considerando Videira, Fraiburgo. E o bom é perceber também que a mulher se interessou por isso. Isso. Né? E antigamente era um ambiente exclusivamente masculino, né? Exclusivamente masculino. Na década de 80 que foram as primeiras turmas de mulheres que entraram, mas ainda assim com uma porcentagem ali limitadora. Eu vi, se eu posso estar enganado, mas recentemente, inclusive, o governador do estado de São Paulo, tá? Sim. Parece que, se eu não estou enganado, a Secretaria de Segurança do estado de São Paulo posso estar enganado, mas tem um cargo lá. Não, a comandante geral da Polícia Militar de São Paulo é uma mulher. Isso. Acabou de ser nomeada. Exatamente. Então, olha só, comandante geral. Que é hoje o nosso coronel Emerson Fernandes, que é o comandante geral aqui da Polícia Militar de Santa Catarina. Agora essa coronel lá de São Paulo. São Paulo, nós estamos falando de um estado que... Isso, que é referência, né, no Brasil. Um outro detalhe e psicológico é que o policial, e aí nessa parte que vai soar como uma polêmica, né, mas algo que eu constatei, né, o policial, ele tá mais motivado no meu batalhão. Eu vejo assim o pessoal, né, porque é instintivo o policial, se ele sabe que tem uma mulher trabalhando próximo a ele vai estufar o peito e vai proteger aquela policial. Então os policiais estão mais ativos, sabe? Estão mais atentos à questão da segurança, né? É instintivo, né? É claro que nós também temos muitos policiais solteiros que querem ali estufar o peito né? E fazer a moral deles, mas eu percebi isso, eu vivo comentando, né? Primeira vez que estou falando isso na mídia aqui, né? E aí minha turma vai pegar no meu pé depois. Que nada. Agora fala pra nós aqui... Mas é uma questão psicológica. Mas isso é bacana. Psicológica e positiva. Positiva. Eu acho que assim, porque afinal de contas, né, você vê ali uma policial militar, né, toda... E assim, recentemente eu vi o trabalho de vocês na Expo Caçador, em 2026. Ficamos com 70 policiais lá. Que é isso, cara. Eu vi assim um trabalho fantástico, né? E todos os dias a presença da mulher junto. Sim, né? Praticamente não tivemos ocorrência. Tivemos uma outra desentendimento ali, rapidamente resolvido. E comparação com 2 anos atrás, da última Expo Caçador, que tivemos 2 homicídios, né? E diversas brigas e bastante problema, mudou da água para o vinho, né? Totalmente eficiente aí a segurança pública como um todo, não só da Polícia Militar, né? Não posso ser injusto aqui com as demais forças, né? Polícia Civil, Polícia Penal,
a própria segurança privada que estava presente, A Guarda Municipal, todos fizeram um excelente trabalho, né? É claro que eu, puxando sardinha para o meu lado, a nossa Polícia Militar foi belíssima aí no trabalho, 70 policiais diariamente ali presentes, atendendo a todos, né? Um policiamento muito bem feito, espalhado, em todo canto que você encontrava algum policial militar, além do que também utilizamos plataformas de elevação para que o policial, no momento de pico ali, de maior público, usava a plataforma, o policial lá de cima via com um maior privilégio, né? Com visão mais ampla. Uma parceria com a iniciativa privada. Com a iniciativa privada. Mais uma parceria com o empresário de caçador. O empresário, Rafael, não cobrou nem um centavo para que grande Rafael da Quadrimetal, né? Isso. Um abraço para ele lá, muito obrigado também. Eu falo pro Rafael, né? Gente, a gente tá aqui conversando com o Major Macedo, mas a gente acaba se remetendo, voltando no tempo, e eu me lembro do Rafael quando a mãe dele montou uma fábrica de boné. Entendeu? E empreendedores, né? A mãe Família dele de empreendedores. Montou uma fábrica de boné e eu mandei fazer uns boné pra mim lá do meu programa lá. Foi. E ele e o irmão dele, dois toquinhos de gente, né? Hoje são dois grandes líderes também na área que eles atuam. Então, Major Marcelo Macedo, comandante do 15º Batalhão da Polícia Militar. Meu amigo, o homem dono do coração da dona Rapa, o papai aí do Henrique e da Cecília. Botafoguense, gente! Botafoguense. Olha, pior do que se torcer pro Botafogo ultimamente, sabe o que é? É torcer pro Vasco da Gama, cara. Ah, meu Deus do céu, não tá fácil, viu? Mas vamos lá, vida que segue. É uma vantagem, porque a gente tem resiliência, né? Como ninguém, né? É verdade, viu? Eu vou falar pra vocês, eu concordo com ele. Vamos falar um pouquinho, mas eu gostaria de falar um pouquinho do trânsito de caçador. Se você tivesse, você vê necessidade de mudanças no trânsito de caçador atualmente? Eu vou entrar numa polêmica, porque o trânsito, quem organiza o trânsito é a prefeitura, né? Sim. E a Guarda Municipal, que é a principal responsável por isso. Então, assim, particularmente, agora eu também puxando para o meu lado, porque eu passo por um semáforo ali todo dia, e que eu acredito que aquele semáforo poderia ser feito de outra forma, tirando esse semáforo, porque eu passo todo dia e encontro muito congestionamento, todos os dias, né? Que é um semáforo ali próximo de onde vai ser construído o Bombeiros Voluntários ali, aquele terreno ali, passa por baixo de um viaduto, né, sim, em direção ao Berg. O elevado ali do Tedesco. Elevado do Tedesco. Que sai do Tedesco em direção ao bairro Berg, né? Então ali eu mudaria aquela parte ali, né? Todo dia, muito congestionamento naquele local. Lombadas físicas ou eletrônicas? A lombada eletrônica, né? Lombada eletrônica. Lombada física prejudica o atendimento de emergência. As pessoas... E de forma geral, né? De forma geral. Você sabe que dias atrás nós passamos por uma aprovação com a minha mãe e tivemos que, aliás, gratidão aí aos bombeiros voluntários de Caçador, é um exemplo, né? Os bombeiros voluntários, e eles prontamente atenderam, né, o nosso chamado ali, tivemos que levar a minha mãe até o Hospital Maicé. Obrigado também ao pessoal do Hospital Maicé. E, rapaz, eu fui junto com a minha mãe na viatura. Uma pessoa fraturada dentro de uma viatura daquela, rapaz, eu acho que acaba tendo mais ainda sequelas. Sim. Sabe? Então, para mim, eu concordo que essas mudanças, não é um estudo... Um monte de quebra-mola. É um estudo necessário e providências mais necessárias ainda. Sim. Bom, é claro que você deu um exemplo, né? Você teria mais... Tem vários exemplos, só que o que eu mais percebo assim, né? Você falou das lombadas,
tiraria essas lombadas, colocaria lombada eletrônica, e alguns semáforos, né? Semáforo ali da Viposa, tem dado muito acidentes ali, né? Aquele próximo da Viposa ali no bairro Berg, e vários outros locais ali, mas que eu me recordo agora são esses locais. Tá. Falando ainda do trânsito, tá, eu não sei se você concorda comigo, você me falou que você estudou, fez vários concursos, chegou a passar em primeiro lugar em algum e para você se tornar, né, hoje comandante, major e quiçá em breve um coronel, né, que eu acho que você como almeja isso também e desejo que isso aconteça em breve, né, mas você teve que estudar. E sabe por que eu estou falando isso? Porque para construir um automóvel, existe uma equipe de engenharia que faz um estudo daquele tamanho lá para desenvolver aquele automóvel, para aquele tipo de estrada, para aquele tipo de cliente, né? E o que a gente tem mais visto, eu acho que Caçador é uma cidade recordista de carro rebaixado. Eu não sei. Tem um estímulo para isso, né? Tem pessoas que estimulam isso, né? Então, isso é uma coisa que, como que existe uma legislação para isso, primeiro, com relação a esses automóveis rebaixados, porque na lombada física já é um problema também a mais, né? Certo? Segura o trânsito. Segura o trânsito. Outro detalhe também que me faz perguntar a você a respeito dos motociclistas. Eu acho que o índice de acidentes, me corrija se eu estiver errado, mas o índice de acidentes com sequelas, talvez, eu acho que os motociclistas estejam num nível acima dos automóveis, até porque... Com certeza. Demais. E como que hoje a polícia militar, enfim, o teu setor da área de trânsito vê essas demandas e as necessidades. Inclusive, vou citar uma coisa dentro da área do pessoal aí que trabalha, tem muita gente e muita gente digna trabalhando, muita gente digna que realmente merece todo o nosso respeito, que é os motoboy, tá? Que fazem um trabalho que hoje, inclusive, entrega de medicamentos, não só de alimentos e tudo mais. Mas a gente vê também uns que se passam, que vão lá, mudam o escapamento, certo? Já a motoboy passou por mim empinando, né, a moto, com a necessidade de uma entrega empinando a moto. Então, a gente tem feito abordagens constantes, 3, 4, 5, várias operações de trânsito, com recolhimento das motos, né? Todo dia lá no batalhão, nos dias úteis, segunda a sexta, tem motoqueiro lá indo no setor de trânsito para se acertar por ter sido multado, né? Por ter sido identificado um escapamento alterado. Não pode alterar o escapamento? Negativo, não pode alterar. E com relação aos rebaixados também, em tese não poderia, mas tem uma resolução que autoriza, desde que seja passado pela vistoria, com autorização do Detran e tal, né, que também eu tenho minhas ressalvas com relação a isso, né. De qualquer forma, tá regulamentado, a gente não tem o que fazer. Aquilo que não está regulamentado, a gente atua e tem o maior prazer de fazer isso. Pode ter certeza que o que os policiais mais gostam de fazer é retirar esses veículos de circulação. Isso aí é o que mais dá prazer na função de um policial militar, hoje, da maioria deles, dos policiais, é retirar um carro rebaixado que incomoda, uma moto barulhenta das ruas. E a gente tem feito isso constantemente, diariamente, mas é muita moto. E a gente não tem efetivo para todas elas. Para atender tudo. Bom, já que estamos falando de moto, o mais recente, que é uma coisa assim que a modernidade trouxe, é as scooters. Sim. Né? Que é as bicicletas ou as motos elétricas, e a gente vê aí uma legislação de que até 1000 watts, né, não há necessidade de algumas, ou
Sim, não há necessidade de emplacamento. Essas coisas. Eu gostaria que você falasse, porque cresceu muito. Sim. Muito. E a gente vê, assim, algumas infrações sendo cometidas, assim, de forma... de forma muito particular, pelo menos 3 vezes eu consegui evitar uma colisão com essas scooters que certamente teria causado, além do dano material à scooter e ao automóvel que eu estava dirigindo, mas principalmente olha, teve 2 situações que não dava para dizer que eram adolescentes, eram crianças que estavam pilotando esses veículos. Sim, exatamente. Eu já passei por situações assim também, e enquanto não houver uma regulamentação do município... Já há um trabalho nesse sentido? Já tem um texto pronto, salvo engano está na Câmara de Vereadores, e que vai ser discutido para ser aprovado como lei, aí o prefeito deve publicar essa lei. Né? Nessa lei deve ter a regulamentação sobre quem pode conduzir essas motos elétricas, né? Até que idade pode ser, o que deve usar, se deve usar capacete ou não, o que deve usar, quais vias podem circular, né? Sobre quais Porque vias às vezes eles estão no... Eles ocupam o mesmo espaço dos veículos. Mesmo espaço dos veículos, às vezes estão na ciclovia. Exatamente. E enquanto não for publicada essa lei, a gente não tem o que fazer. A não ser que haja um crime, realmente, né? Uma intenção de jogar a scooter, jogar a moto elétrica para cima de alguém, né, que aí já ocorre num crime, né, de lesão corporal, até tentativa de homicídio, coisa assim que eu tô falando, né, algo assim radical. Se não for nada radical, a gente não tem o que fazer como polícia militar, que não está regulamentado. E enquanto não sair essa regulamentação, a gente não tem muito o que fazer. E esse texto, enfim, essa lei, entre aspas, que está aí dentro possivelmente já na Câmara de Vereadores, isso tem, de repente, alguma promessa de votação em regime de urgência, até porque o problema ele não para, né? A gente vê... A gente até pode agir, né? Deixa eu só corrigir, porque claro, não tem muito o que fazer, entre aspas, né? A gente tem como corrigir essa situação, abordar o rapaz, orientá-lo, o rapaz ou a moça, orientá-lo, pegar o nome dele ali, fazer o contato com os pais, informar os pais o que está acontecendo. Isso faz parte de preservação de ordem pública, que é a nossa atribuição. Né? A gente está garantindo a ordem das coisas. Só que ao ponto de guinchar o veículo, notificar, só em determinadas situações. Por exemplo, eu tenho que ver se a moto passa de 32 km por hora. Se passar, aí eu posso. Né? E outros detalhes, né, que se ocorrerem, a gente tem possibilidade de retirar o veículo das ruas. Né? Mas a grande maioria não passa de 32 km por hora. E aí que tá. Aí a gente não tem muito o que fazer. Né? A não ser isso que eu falei, de parar a pessoa, conversar com a pessoa, orientar, né, dar um sermão na pessoa. Puxa vida, hein? Bom, esperamos que isso seja aprovado, enfim, seja regulamentado em breve para que, né, a nossa Polícia Militar e também todos os demais órgãos possam atuar no sentido de literalmente fazer com que a lei seja cumprida, né? Eu acho que do jeito que está e pelo número que cresce dia após dia, eu acredito que hoje aqui na cidade de Caçador nós já devemos ter passado de uma centena de scooters tranquilamente. Tranquilamente. Né? Bom, Major Marcelo Macedo aqui no Troca de Valor. Eu gostaria que, é claro, tem alguns assuntos que eu quero te deixar assim muito à vontade para a gente abordar aqui, inclusive você citou 2 deles, né, que você pudesse fazer com que a gente refletisse um pouquinho mais, né, sobre tudo que está acontecendo. Eu sei também que a gente de forma muito particular, né, no in-off nós conversamos muito sobre a preocupação, enfim, do mundo atual, das coisas que a sociedade tem vivido, e eu acho que um dos maiores dramas também
que a gente vê hoje, né, na sociedade é esse mundo das pessoas se esquecendo desses valores humanos, enfim, da dignidade, esquecendo também do quanto mal faz o vício. Tem se deparado muito com essas situações, Major Marcelo Macedo? Sim, muito. De pessoas com vício em álcool, drogas, tudo. Isso é um grande problema, um grande desafio. Em Caçador nós temos muitos viciados em álcool, cachaça mesmo. Esses dias eu estava trabalhando, aliás, os últimos 2, 3 finais de semana eu fui para a rua, os últimos 3 finais de semana eu fui para as ruas. E uma dos serviços que eu tirei, eu identifiquei um carro com 4 crianças, 4 menores de idade. A criança mais velha tinha 12 anos, mas tinha criança de 4 anos, de 5, e outra de 7, se não me engano. E os pais no bar bebendo. Era 2 horas da madrugada, numa sexta-feira. E os pais bebendo. As crianças? As crianças dentro de um carro parado na rua. 4 crianças dentro daquele carro ali abandonado na rua. E os pais largaram aquelas crianças acordadas, conversando entre elas dentro do carro, e os bonitos no bar, tomando cachaça. Não, aí... O que se faz numa hora dessa? Aí eu acionei o conselho tutelar e ainda tendo que ouvir desaforo dos pais, porque se acham na razão. Então é algo assim que tem que ser trabalhado muito intensamente aí pelos órgãos, o CRAS, a própria assistência social, da prefeitura. A gente precisa muito ver essa questão de ter alguma destinação de tratamento dessas pessoas, porque a formação dessas crianças está sendo prejudicada, E isso é algo muito corriqueiro. Isso é algo muito corriqueiro em Caçador. Adultos viciados no álcool, no crack, com seus filhos ali acompanhando essa rotina de vício, É algo bem grave aí que eu identifico, Já me deparei com um casal embriagado dentro do supermercado, comprando mais cachaça e carregando 3 filhos juntos. Isso é algo assim, direto, corriqueiro, que eu vejo sempre que eu saio para trabalhar na rua, ou quando eu não tô, mesmo sem trabalhar, igual como nesse caso do mercado, eu tava paisando, identifiquei, Então tem bastante, tem muito vício aí, especialmente no álcool, O Major Marcelo Macedo, me fala para mim, se hoje você não fosse policial militar, quem seria Marcelo Macedo? Boa pergunta, hein? Eu não consigo me identificar, não sendo policial militar. Eu acho que eu ia me dedicar à profissão de professor. Educação. Eu ia tentar ir para educação. Até porque antes de eu ser policial militar, eu estava já nessa área, de educação superior, de ensino superior. Eu dava aula na universidade, na faculdade Novo Milênio e no CEP, que é um curso de evolução profissional lá de Vitória, E eu gostava bastante, assim, de dar aula. Depois que eu vim para a carreira de policial, eu nunca mais dei aula, Mas eu acho que eu iria ser professor. Professor. Então tá bom. Professor Marcelo Macedo no Troca. Então, e é claro, quero aqui sempre deixar, você fique à vontade, você pegou e me disse, não, pode me cortar aqui, pode fala o que você quiser aí. Você sabe que aqui nós temos mais que fazer com que as pessoas nos ouçam, nos vejam e percebam que estamos aqui trocando e fazendo com que aquela troca nossa possa inspirar e dar exemplos para outras pessoas. Você, aqui em Caçador, o próximo passo teu? Eu deixei na mão de Deus, Denilson. E a minha ideia hoje é permanecer em Caçador,
Minha família tá feliz aqui, meus filhos... Meu filho adora caçador, o mais velho, né, o Henrique. A Cecília ainda é novinha, tem 10 meses. Mas o Henrique, ele adora caçador. Se falar com ele de sair de caçador, ele até chora. E de sair das coisas que ele faz, né? Ele pratica um monte de esporte, tem amigo em tudo quanto é canto na cidade. Então, ele se sente o máximo aqui em Caçador, né? Então, por mim, eu permaneço, mas o que a instituição determinar, eu estou à disposição, né? Vou para qualquer lugar, minha esposa sabe disso. Apesar dela estar num ótimo emprego hoje na Unimed, né? Como psicóloga ali da Unimed, tem as amizades dela, tá muito bem. Mas eu deixei na mão de Deus. E isso foi recente agora. Essa decisão, assim, de deixar na mão de Deus e vamos ficar em Caçador, tá muito bom aqui, tudo certo, né? Até porque seria bem difícil achar alguém para ficar no meu lugar. Hoje em dia, né? Eu tô falando atualmente, né? Pelo que eu sei da instituição. Pelo que eu sei do... Você já falou da dificuldade, né? Das pessoas virem para cá. Sim. Eu não sei se você gostaria de repente, acrescentar algo mais nesse sentido, para que a gente, de repente, né, pudesse pensar, né, de forma coletiva com que isso mudasse. Porque, afinal de contas, eu digo para você, né, eu sou mais ainda suspeito falar porque eu nasci e realmente Caçador é a minha terra, é o lugar que Deus me trouxe para esse mundo e faz com que aqui eu procure, e esse objetivo aqui do Troca de Valor é realmente divulgar, é fazer com que as pessoas percebam, né? É claro que espero que o Troca tome uma repercussão ainda maior e que eu possa trazer outras pessoas de outros lugares para fazer parte aqui dentro desse nosso projeto. Mas aqui, basicamente, até hoje, a infinita maioria das pessoas que vieram aqui, raras as exceções, né? Como foi o caso da menina lá da Baterias Pioneiro, que é também da Olsen lá de Florianópolis, enfim, do próprio Cigano, que é um cara conhecido mundialmente, mas que vieram aqui e também deram a sua contribuição. Mas se não, basicamente mostrando que Caçador tem pessoas de valor, pessoas que podem realmente mostrar para o mundo o exemplo de, às vezes, sair do nada ou do quase nada e transformar a sua vida num exemplo. Sim, não, o Caçador tem altas histórias bonitas, assim, de superação, e eu vejo que tem tudo para se tornar uma nova Chapecó, né? Aqui, uma Chapecó do meio oeste, porque Chapecó cresceu bastante. Nossa. Até poucos anos atrás, Chapecó não tinha a relevância que tem hoje, né? Então, tudo se deu porque teve o aeroporto, né? Com o aeroporto chegaram novos investimentos. Caçador, se adotar essa estratégia de trazer um aeroporto comercial e investir, adotar políticas públicas de expansão imobiliária. Meu Deus, eu vejo assim, ó, com as indústrias que tem aqui, com o potencial que o Caçador tem, né, de recursos, né, naturais e recursos humanos, Caçador vai se tornar a Chapecó do meio oeste catarinense. Você sabe que quando você fala de Chapecó, eu já teve alguns momentos, e já falei aqui também no Troca, que Caçador já perdeu alguns dos cavalos que passaram encilhado aqui, né? Ou os booms, como foi? O boom que aconteceu em Chapecó, talvez na mesma época, o primeiro boom de Chapecó era para ter acontecido em Caçador. E talvez, assim, talvez não, certamente isso é uma grande verdade. Talvez pelo fato, com a certeza de que faltou união, de olhar de forma ampla, né, a cidade sem querer defender esse lado político ou aquele, foi que Caçador deixou de ter essa expansão, esse crescimento, tá? E eu tenho certeza que isso vai novamente acontecer. Espero que realmente as pessoas estejam atentas. E um detalhe, também é muito bom aqui a gente registrar.
Chapecó se deu o que deu foi porque realmente os políticos de Chapecó estiveram, né, lideranças estiveram enganjadas junto com a iniciativa privada para fazer com que a coisa acontecesse. Exatamente. E de fato aconteceu. É. E aqui está faltando representação política na Assembleia Legislativa, né? Então isso muda a cidade. A gente colocar 1 ou 2 deputados estaduais lá na Assembleia vai mudar a cara de Caçador, certamente. E precisa, né? Eu acho que isso é extremamente importante. Marcelo Macedo, vamos lá. Eu agora, a gente vai caminhando aqui para o final do nosso troca, e é claro, eu quero, antes de mais nada, te agradecer aqui por você ter dispensado o teu tempo. Eu sei o quanto que é precioso esse tempo aí, no que diz respeito principalmente à questão do trabalho que hoje você desenvolve, que você está à frente. Não é para qualquer um estar à frente de um batalhão da Polícia Militar, que atende Caçador. Caçador são 13 municípios. Vou tentar lembrar de todos aqui. Caçador, Calmon, Macieira, Rio das Antas, Videira, Pinheiro Preto, Iomerê, Salto Veloso, Arroio 30, Tangará, Ibiã, Fraiburgo, Monte Carlo. 13 municípios. 13. Puxa vida, hein? Haja. E hoje o 15º Batalhão, ele está submetido ao 10º Comando Regional, que fica em Joaçaba. Joaçaba, lá com o nosso Coronel Raul Assunção. Raul Assunção, essa figura que eu mando um grande abraço também, uma pessoa de um coração gigante, mas um homem firme. Ele não é um homem... Ele é firme. Tem que ser, né? Tem que ser, né? Não tem como ser diferente. Eu tenho aprendido muito com ele e, infelizmente, ano que vem... Ele é jovem, né, o Assunção? Jovem. Ano que vem ele vai pra reserva. Já, e vai fazer muita falta. Obrigado a fazer isso? É obrigado, é a aposentadoria compulsória que se chama, né? É a expulsória, vamos dizer assim. Expulsória. Depois de tenente-coronel, depois de promovido a coronel, fica 6 anos e tem que ir obrigatoriamente para a reserva. Olha só. Tá na lei, né? Eu lamento muito porque nós vamos perder um grande comandante. Eu vivo falando isso pra ele, não é puxa-saquismo, depois que ele foi, eu também vou continuar falando que foi o melhor comandante que eu tive. Mas quem sabe, né, eu acho que ele, com toda a sua expertise, um homem de formação, ele já deve estar colocando, né, já deve estar ensinando aí os sucessores, apesar de que não é uma coisa que parta dele, né? Uhum. Não é uma coisa que vai partir do comandante Raul Assunção. Bom, aqui no Troca, nós chegamos numa fase que a gente faz um troca, é um bate-volta. E agora... Vixe, surpresa, assim? Exatamente. Então eu vou começar aqui, e você vai de forma muito, se der em uma palavra, você diz. Uhum. Tá? E eu gostaria então de começar dizendo para você, que você me falasse, quando eu te disser a palavra, ou a frase, você respondesse. Polícia Militar. Satisfação. Santa Catarina. Pô, como que eu vou falar em uma palavra só, cara? Vai uma frase, vou te dar a chance. Vai a frase. A terra natal que eu queria ter nascido. A terra que eu queria que fosse Natal. Tá bom. Antônio Carlos Macedo. Vai lá. Pode se emocionar aqui, sim. Antônio Carlos Macedo nada mais é do que o cara que trouxe esse cara para o mundo, né? Juntamente com ela, a dona Esnilda. Ele é minha referência.
Referência. Legal. E caçador. E a Esnilda é meu amor. A Esnilda é teu amor. Meu primeiro amor. Teu primeiro amor, Esnilda. Então tá bom, eu vou deixar que você passou isso aqui, né? Ela não era agora, é ela, mas tudo bem. Então... vai lá. Então, referência e teu primeiro amor. A mãe e o pai. Isso. E a cidade, e quando eu falo caçador na tua visão? Caçador. 3 anos já de... Sim. Acolhida. Bacana. É a cidade que me acolheu. E que eu me sinto acolhido aqui. Henrique e Cecília. Henrique é aquele que me ensinou a ser pai, né? E a Cecília eu tô aperfeiçoando. É a mocinha que me faz aperfeiçoar. Tem 10 meses a Cecília? 10 meses. E o Henrique? 7 anos. 7 anos. 7 anos. Que legal, hein? Tá bom. Esporte. Pá. Esporte. Eu tenho uma história com futebol e me lesionei bastante no futebol. Mas se eu pudesse escolher, então amo futebol, mas eu tive que me afastar do futebol. Mas hoje, um esporte que eu me identifico e que eu amo, assisto todas as partidas da NBA. Então, o esporte é o basquete. Basquete. Legal. Então, certamente você deve ter, nos últimos dias, ficado muito triste também. Sim, Oscar Schmidt. Que é isso, né? O legado que esse cara deixou. Sim. É algo pra... que não sei se o mundo vai apagar. Ele foi... Sabe que a minha avó também é Schmidt, né? A minha avó também é Schmidt. E eu tenho um grande amigo na minha turma que é Schmidt também. Então é uma família especial. Os Schmidts estão aí ainda presentes. Tá? Mas não tem... Você não usa revólver Schmidt. Não. Não. Infelizmente não. Meu Deus do céu. Vamos lá. O Major Marcelo Macedo. 15º ou o número 15 na tua vida? 15º Batalhão. Essa minha turma vai pegar muito no pé. O 15, quando você falou o 15 aí, eu tenho que cortar esse trecho aí pra, tá bom. Pra postar. O 15 é o meu número da sorte. Bacana. Acho que eu poderia resumir dessa forma. Meu número da sorte. Legal. 15. E pra gente fechar as últimas 3. Deus e religião. Deus é a vida, né? Ele que então, se eu pudesse resumir numa palavra, vida. Ele que nos dá a oportunidade de viver, de respirar, e tudo isso de graça, né? Verdade. Então, como não ser grato, né? E a religião é aquilo que, pelo próprio nome já diz, né? É aquilo que religa. Então, através da religião, a gente se liga a Deus. Para encerrar aqui, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Rapaz, verdade. Rafaele. Senão ela vai mandar me prender. Rafaele. Rafa, eu ia dizer Rafa, né? Você chama ela de Rafa ou não?
Chamo de Rafa, de amor. De amor, né? É verdade. Então. A Rafa... que eu posso falar é que ela me fisgou. Me deu meus 2 amores da minha vida. É a minha base. A Rafa, se eu pudesse colocar numa palavra só. Base. Bacana, cara. É meu equilíbrio emocional. Que legal. Major Marcelo Macedo, cara, muito obrigado por você ter aceito estar aqui com a gente. Eu espero que a gente possa abordar outros assuntos em outras oportunidades. É sempre uma alegria quando a gente se encontra, né? E graças a Deus nós temos nos encontrado em momentos assim que, é claro, cada um na sua profissão, mas que sempre buscando oferecer algo mais para a nossa sociedade. E eu, principalmente falando de você, não falando de mim, mas falando de vocês, eu sei do empenho, da dedicação, de quantas vezes nós conversando de forma muito particular, eu e você e eu, e você me contando da tua história, me contando dos teus desejos, dos anseios, de ver, de promover, de fazer com que as coisas aconteçam, não apenas como um comandante, mas como um ser humano preocupado em fazer com que as coisas melhorem dentro de uma sociedade. E para esse ser humano, então eu quero deixar aqui os microfones do Troca. Fique à vontade para você falar o que você quiser, tá? Você hoje é a pessoa mais importante aqui dentro do nosso projeto Troca de Valor. Adriano, só agradecer pela oportunidade. Eu sou um apaixonado por tudo que eu faço. Tudo que eu faço, eu procuro me dedicar ao máximo. A vida é muito curta pra gente tocar a vida de uma maneira morna. Eu penso que a gente tem que viver intensamente, com paixão, com vontade de fazer as coisas acontecerem, seja na sua vida particular, seja na família, seja com relação aos amigos, seja com relação à profissão. Então eu procuro me doar em tudo que eu faço de uma maneira forte, apaixonada, e me sinto muito privilegiado, né, pelo seu convite, privilegiado por estar aqui, privilegiado por estar no comando de um batalhão histórico, um batalhão que cresce, que tem uma estrutura enorme, que tem uma responsabilidade por comandar uma área enorme, uma área que tem uma boa parte de carência, um IDH baixo, né, se formos contar ali Calmon, né, essa área dali de Monte Carlo, e me sinto numa responsabilidade gigante. Agradeço a Deus, né, por me dar força e saúde para estar nessa missão. E agradeço aos amigos que aqui fiz em Caçador. Você é um deles. Obrigado. Né, muito obrigado pela amizade, amizade de todos que, como eu disse, né, Caçador é a acolhida, né, onde eu me acolhi aqui. Então, eu me sinto muito bem, muito acolhido, e quero, né, que já fiquei 3 anos, né, que os próximos 3 anos sejam tão bonitos como foram esses 3, que sejam de inspiração, que eu possa me inspirar cada vez mais e inspirar as pessoas que estão ao meu redor. Muito obrigado, tá? Então, agora, gente, nós vamos, antes de encerrar, eu vou convidar você para a gente ir para um lugarzinho ali. Eu gostaria que você deixasse ali registrado que o Marcelo Macedo, depois o Major, esteve aqui e, é claro, para que a gente pudesse, né, ter ali, no dia 2 de maio, aliás, dia 2 de maio, gente, e dia 15, ontem tá de aniversário, né? Tá de aniversário, né? Então, 44 anos. 4.4, motorzão, hein? Fala pra dona Rafa lá. Beleza? Então, vamos agora pro nosso
outro espaço e a gente vai lá pegar então essa assinatura e, enfim, nos despedirmos, porque para mim foi um privilégio ter você aqui no Troca de Valor. A gente já tá de volta aí. Vamos lá então, agora, por favor, caneta na mão, fique à vontade, deixe aí uma mensagem, registre que esse grande amigo esteve no Troca. Vou colocar a frase da Polícia Militar. Vai lá. Presente protegendo. Olha, legal. 15º batalhão. Militar. Marcelo. Major Macedo. Valeu, gente. Então, agora sim, literalmente, depois de a gente ter o autógrafo dessa figuraça aqui, vamos encerrar então o nosso Troca de Valor. Mais uma vez, muito obrigado, tá? Pela tua presença, pela tua energia. Leve o meu abraço pro seu Antônio, né? Pra mamãe, pra esposa, pra esse casal maravilhoso de filhos que você tem e também a todo esse timaço do 15º Batalhão da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. E muito obrigado, não só pela tua presença, muito obrigado pelo que você faz por toda a nossa região. Obrigado, Denilson. Obrigado pelas palavras, obrigado pelo incentivo, pelo apoio. E só agradecer e desejo que o seu programa Troca de Valor alcance muitas pessoas, milhares, milhões de pessoas, não só no Brasil, no mundo inteiro. E que você seja feliz e tenha sucesso cada vez mais. Valeu, gente. Esse foi o Troca de Valor Podcast. Você, claro, pode acessar aí o nosso canal no YouTube, assistir também os nossos cortes maravilhosos. Esse cara aqui vai promover cortes incríveis. Espera aí, viu, rapaziada? Então, lá no Instagram, no Facebook, estamos também no Deezer, no Spotify, no Kawaii e no TikTok. Então, tá andando de carro? Coloca lá no Spotify, lá, Troca de Valor, você vai ouvir a entrevista, esse bate-papo super bacana e com o Major Marcelo Macedo. Obrigado também, Uniarp, Unimed e Cicobi, Vale dos Pinhais. Tchau, gente, até a próxima!